Sejam bem-vindos ao programa Estudo na Palavra, uma explanação de estudos bíblicos tendo como foco a cruz de Cristo. Bem-vindo hoje ao Estudo na Palavra. Eu sou o evangelista Jimmy Swaggart com Lauren Lawson, David Borg, Dr. Paul Gray e John Rosenstern com o Dave Smith. Você é bem-vindo hoje, é muito bom tê-lo conosco. Isso tem sido muito debatido e eu quero que você abra em Ezequiel 38, por favor, começando no primeiro versículo. Talvez vamos falar de algo aqui que nos ajude a entender um pouco mais. Você disse 38, senhor? Sim, capítulo 38 de Ezequiel. E perguntaram a respeito de Gog e Magog. E alguns pensam que é a Rússia e por aí vai. Eu acredito que não. Eu não acredito. Então, pode ler. Você encontrou? Eu estou no 38, mas eu não sei exatamente onde começar. Versículo 1. Vamos fácil. simplificar, não é? E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, dirige o teu rosto contra Gog, a terra de Magog, príncipe e chefe de Meseque e Tubal, e profetiza contra ele. Gog é um outro nome para o anticristo. E dize: Assim diz o Senhor Deus: Eis que eu estou contra ti, ó Gog, príncipe e chefe de Meseque e Tubal. Por muitos anos, professores da Bíblia ensinaram que essas passagens falavam da Rússia, mas uma investigação mais próxima mostra o contrário. A frase "sou contra ti, Gog" não se refere à Rússia, mas sim ao anticristo. Pode continuar. Eu te farei voltar, e porei anzóis nos teus queixos, e te levarei a ti, e a todo o teu exército, cavalos e cavaleiros, todos completamente equipados, grande multidão com escudos e rodelas, todos portando espadas. Essa profecia se refere à batalha do Armagedon, que vai ser a segunda invasão do anticristo em Israel, quando ele será totalmente destruído. A primeira invasão acontecerá no meio da grande tribulação, quando o anticristo vai mostrar quem realmente é. É isso que acredito sobre essa passagem. Estou interessado em saber o que vocês acham sobre isso. Eu concordo com o que está dizendo, irmão Swaggart. Quando nós vemos o idioma, as palavras que são usadas em nomes como, por exemplo, Meseque e Tubal, eles eram filhos de Jafé, descendentes de Jafé, no que diz respeito à progenitura. E quando nós vemos a localização no norte de Israel, é por isso que alguns pensavam que era a Rússia. E quando olhamos para a palavra usada aqui, príncipe e chefe, nunca foi usada no que diz respeito à nação, ou liderança, ou governo. Esta palavra chefe do hebraico é rosh. É sobre uma pessoa, um lugar, uma posição. Então podemos entender que o que o Espírito Santo está falando através de Ezequiel é que o príncipe e chefe está falando sobre a pessoa, o líder, está falando sobre o anticristo. Então vai falar um pouco mais tarde no capítulo, onde estes indivíduos que trabalharão com ele e irão acompanhá-lo na batalha do Armagedon. Mas ele mesmo, nós temos aprendido e vamos ensinar isso no capítulo 10 e do 11, que temos mais informações sobre de onde o anticristo virá. Ele também é conhecido como Assírio e também como homem do pecado, etc. Mas este indivíduo que está sendo enfatizado aqui é o anticristo, que vai juntar aqueles do mundo que vão se levantar contra Israel para trazer destruição. Certo, mas existem vários livros escritos sobre isso. Há anos atrás, eles falavam dessa situação como a Rússia e tal, e estou tentando me lembrar aqui, um dos nomes que eles chamavam de Tobolsk, que fica na Rússia, e era disso que ele estava falando. Mas eu nunca cheguei a ver, e de repente o comunismo foi destronado, mesmo havendo muito comunismo na Rússia hoje. Mas, ao mesmo tempo, a Rússia não está equipada para liderar um grande ataque contra ninguém, na realidade, não é?
Muito bem, vamos continuar de onde paramos, versículo 26 do capítulo 9 de Daniel. E depois das 62 semanas será tirado o Messias, mas não por si mesmo. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. E o seu fim será com uma inundação. E até o fim da guerra, desolações estão determinadas. A frase depois de 62 semanas será tirado o Messias nos dá o tempo exato, até mesmo o ano, quando o Messias seria crucificado. A palavra tirado se refere à sua crucificação, e não será mais fala de Jesus morrendo pela humanidade e levando sobre si a pena pela humanidade. Ou seja, ele não morreu por crimes que ele cometeu, mas crimes que a humanidade cometeu. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário se refere aos romanos, que cumpririam essa profecia em 70 depois de Cristo. Entretanto, o príncipe usado aqui se refere ao anticristo, que ainda não veio, mas virá dentre os 10 reinos que ainda serão formados no território do antigo Império Romano. E o próximo versículo prova isso. E por uma semana firmará o pacto com muitos. E na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta. E depois, com a multidão das abominações, virá o assolador, até que venha a consumação. E o que está determinado será derramado sobre o assolador. E ele firmará um concerto, fala do anticristo. A frase, e na metade da semana, fala de 3 anos e meio. Quando o anticristo vai mostrar quem realmente é, vai parar os sacrifícios no templo que vai ter acabado de ser construído e então vai invadir Israel, e Israel vai sofrer sua primeira derrota desde que se tornou nação em 1948. Até a consumação quer dizer até o fim do período de 7 anos da grande tribulação. A frase, o que está determinado será derramado sobre o assolador, fala das profecias que se cumprirão em relação ao grande sofrimento que Israel vai passar nos últimos 3 anos e meio do período da grande tribulação. Como já falamos umas 2 vezes, vai ser o pior tempo para Israel. E, Sim. John, você acha que os judeus, e isso é no Antigo Testamento, você acha que eles leem isso de alguma forma? E se eles leem, o que eles pensam? Eles não traduzem ou interpretam, talvez seria uma melhor palavra, da forma como vemos este evento, infelizmente. Pois nesses versículos, especialmente o que precede esse, nós lemos sobre a vinda do Messias, ele sendo cortado, e aí vemos a destruição do templo. Claramente, historicamente, eles deveriam reconhecer que um destes eventos já aconteceu, que seria a destruição do templo. E eles deveriam reconhecer que Jesus Cristo era o Messias. Então nós vemos isso estabelecido na história. E nós vemos o que Jesus falou, que outro viria no seu próprio nome, vocês o aceitariam. E eu que vim no nome do Pai, vocês rejeitaram. Referindo-se ao Pai e Jesus Cristo. Eu digo isso pois, muitas vezes, o povo judeu sente o que chamamos de Allah Rabah, que é aqui e agora. Israel sendo estabelecida como a nação líder. E o Messias que eles estão esperando, e eles creem que virá. Por isso que eu creio que eles reconhecerão o anticristo como o Messias, pois ele trará paz para o mundo. A ideia de que o anticristo confirmará a aliança com muitos, esta palavra confirma, agabar no hebraico, não significa nova aliança, mas reforçar algo que já existe, algo que já está lá. Vai fortalecer. É por isso que eu me oponho. Eu sei que muitos não gostam disso, mas o ex-presidente Donald Trump, quando era presidente, tentou forçar um acordo de paz e fazer de Israel parte deste acordo, no que diz respeito às negociações com as terras, com os problemas de negociação, pois tudo que for estabelecido agora, futuramente vai ser fortalecido pelo anticristo, para amarrar Israel a isso, o que significa que a sua segurança pode ser comprometida. Então o anticristo irá confirmar a aliança com muitos. Você falou sobre isso e nós temos 2 minutos antes do intervalo ou de finalizarmos este programa, mas a ideia do islamismo, que é muito proeminente no Oriente Médio, no norte da África, no Iraque. Você está falando Sim, do Islã?
Os muçulmanos têm o conceito de Hudbayah, que eles chamam de Hudna, onde você pode fazer um acordo com alguém com a intenção de quebrá-lo depois, uma vez que você ganhar força suficiente para vencer o seu inimigo. Maomé fez isso? Só um instante. O Islã ensina isso? Exatamente. É a estratégia que Maomé usou para entrar na cidade de Meca, muitos anos atrás. Ele parou em uma cidade chamada Hudbayah e lá ele falou com aqueles das tribos que estavam na cidade de Meca e disse: eu gostaria de vir e adorar na cidade de Kaabá, da pedra de adoração lá. E eles o deixaram entrar. Então ele trouxe as suas forças para conquistá-los. Então esta tem sido a estratégia que tem sido usada por estudiosos muçulmanos e líderes para ganhar vantagem nas negociações. E quando eles estiverem fortes, vão quebrar a aliança. Eles quebram a aliança. Então você tem muitos muçulmanos no Oriente Médio que estão fazendo isso. Se Israel falar, o Messias está aqui, como eles dirão, vamos continuar com isso e trazer a paz? Esta é apenas uma reflexão que eu estou... Esta será a forma pela qual o anticristo será bem sucedido. Então você agora está dizendo que o mundo muçulmano vai aceitar o anticristo como Messias, como Israel vai aceitar? Entrar na escatologia muçulmana em 24 segundos será difícil. Mas se você quiser que eu compartilhe o que eles pensam e o contraste de como eles serão derrotados ou os judeus serão. Você acha que pode explicar de maneira que possamos entender? Com certeza eu vou tentar. Tá bom. O meu tradutor, Josh, não está aqui. O que você estava explicando? O que eu estava tentando dizer é que neste tempo em particular que estamos vivendo, você tem um mundo islâmico que também está lutando entre si. Temos uma divisão que começou no começo do islamismo, entre os xiitas e os sunitas. Você tem duas linhas. Dois partidos bem grandes, são bem grandes. E é sobre quem deveria ser o líder do islamismo. Para os muçulmanos xiitas, eles estão esperando pelo imã escondido, para que ele volte. Segundo a escatologia do islamismo, os muçulmanos estão esperando o Isa. Este é outro nome de Jesus no Alcorão. Mas Jesus no Alcorão virá com o propósito de destruir os judeus. Este é o seu objetivo. Só um instante. Eles dizem que Jesus está voltando para destruir os judeus? Exatamente. O seu objetivo, quando ele voltar, é destruir os judeus da terra. E de onde eles tiram isso? Nos ensinos chamados hadiths, que são os escritos e a tradição de Maomé. E com este entendimento, eles também estão esperando o retorno do Isa, que conhecemos como Jesus. Os xiitas estão esperando o que eles chamam de o imã escondido, o 12º imã, voltar também. E é interessante que ele voltará na cidade de Damasco, na Síria, e começará a operação dele. Esta é a escatologia islã, não bíblica. Olha, eu perguntei no programa passado se o Islã vai aceitar o anticristo como Israel vai aceitar como seu Messias também? Eu acredito que os muçulmanos irão acreditar nisso. Que este indivíduo que nós chamamos de anticristo, eles vão o receber com o entendimento de que ele também está tentando destruir Israel. E irão com ele, com esta confirmação da aliança para trazer paz na região, ou que vai parecer com paz, com a intenção de que eles pretendem quebrar no meio da semana ou algum lugar no futuro, quando eles ficarem mais fortes. É por isso que eu penso que uma grande parte dos muçulmanos irão aceitar este indivíduo como Israel o vendo como Messias e eles o vendo como o retorno de alguém que vai ajudá-los a tomar Israel. Poderia também ser essa a razão pela qual eles vão permitir a reconstrução do templo? Esta é uma possibilidade, na minha opinião. Tudo bem. A falsa paz que aparecerá vai ser aceita pelo mundo muçulmano. Eu creio que sim. Lauren. Pois será algo temporário na mente deles. O Dr. Bernard Rossi costumava dizer, para simplificar, que os dois partidos estão procurando um Messias. Eles estão procurando uma pessoa que virá, que terá os atributos que fará com que a nação deles seja grande. E os dois verão que potencialmente, os dois partidos, os judeus e os muçulmanos, verão neste indivíduo, talvez
com objetivos diferentes, mas a mesma coisa. E ele estará enganando ambos. Então, Só um instante. Quando o anticristo atacar Israel, e ele vai atacar Israel no meio do período da grande tribulação, naquela época o mundo muçulmano vai atacá-lo em também? Israel, Ou vão lutar contra Israel junto com o anticristo? se nós olharmos para o livro de Ezequiel, como estávamos fazendo, muitas das nações que estarão trabalhando com o anticristo na batalha de Armagedon, a Pérsia, que hoje é o Irã, farão parte daquela guerra. Mesmo. Então, sim, eu concordo com você nisso. E o outro lado disso é que o anticristo vai destruir todas as religiões. É mesmo. Ele vai É exaltar a verdade. si mesmo como Deus. Então, nem os judeus, nem os muçulmanos estarão necessariamente no topo quando esta mudança vier. Pois ele irá declarar a si mesmo como Deus. E, literalmente, arruinar o mundo em todas as religiões, se podemos usar essa terminologia. As maiores religiões do mundo, ele vai destruir a influência deles. A dúvida que eu tenho, enquanto nós discutimos isso, o que está acontecendo na China? O que está acontecendo na Rússia, Europa, Estados Unidos e, é claro, na América do Sul também? Todos esses países vão simplesmente permitir isso? Nós acreditamos que eles vão simplesmente se omitir e cooperar com o anticristo? Não, nem todos vão. E como nós vamos visualizar isso? Eu não faço a menor ideia. Que provavelmente os eventos do último ano e meio nos dão algumas dicas. Veja quão rapidamente o mundo veio a ter o mesmo foco e uma necessidade em comum. E isso nunca aconteceu antes. Todas as nações e pessoas eram tão independentes, nós perseguíamos os nossos próprios objetivos e pensamentos. E mostrando que as circunstâncias estão corretas, um indivíduo que poderia suprir as necessidades dos países do mundo através de um programa de paz, e talvez paz seja a ausência de oposição, não necessariamente oposição de outro país, mas uma doença, e talvez um colapso financeiro, etc, etc. Então, muitas coisas podem acontecer. E eu penso que no último ano, nós vimos pela primeira vez as pessoas olhando para além delas mesmas em diferentes países do mundo e procurando ajuda. E é claro que não virá, mas se este homem, quando ele aparecer, entrar em uma situação que é mais complicada do que o que vimos no último ano e resolvê-la para todas as nações do mundo, será algo novo. O seu poder e a sua influência serão aplicadas imediatamente a todas as nações da Terra, pois o individualismo do planeta se perdeu na crise. Está escrito em Apocalipse 13, versículo 3, Dr. Gray. E viu uma de suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou após a besta. Será uma maravilha sobre este indivíduo e a sua habilidade. Ele terá uma influência satânica, como aconteceu com Adolf Hitler na Alemanha, e vai enganar todo mundo. E sem a igreja aqui, e sem discernimento, sem habilidade para lutar os poderes espirituais, ele terá livre acesso à mente das pessoas. Nós acreditamos que haverá apenas um governo mundial e apenas uma moeda? No que diz respeito ao anticristo podendo proclamar sua soberania, não vai ser no mundo inteiro, mas é o que ele vai tentar. E ele vai mudar a moeda, vai mudar tudo, para que o plano dele aconteça. Me parece que nós precisamos pensar dessa forma, para que tudo isso funcione. Aliás, eu ouvi essa semana no noticiário que uma pessoa importante no Irã está contando uma história que nosso bom amigo, o senhor John Terry, está liberando informação secreta para os iranianos. Os iranianos, sim. Sobre os israelitas. Sim, Vocês sim. ouviram sobre isso? Sim. Isso é algo muito sério.
John Karen está negando isso. Nós temos que defendê-lo aqui. Ele disse isso, mas há uma grande preocupação. Israel agora está enfrentando tempos difíceis. Irã está se opondo a Israel de forma forte. Ele tem a habilidade de parar o petróleo no Estreito de Hormuz, que pode causar um grande impacto. Então as coisas estão difíceis nesse sentido. Nós podemos ver a parte do Irã nisso. Conhecendo essa história, dá a impressão que os Estados Unidos são contra Israel. Vocês já notaram, tenho certeza que sim, que o que está acontecendo em Israel hoje em relação ao seu líder é muito parecido com o que está acontecendo nos Estados Unidos. Sim, sim. Muito parecido. É como se os poderes das trevas, que está armando um, está armando o outro. E porque Israel tem um papel importante nos eventos do fim dos tempos, mesmo estando muito distante de Deus. Eles estão longe. Sabe, irmão Swagger, no final do livro, do capítulo 49 de Jeremias, há alguns versículos, eu não vou ler todos, mas começando no versículo 36 até o 39, fala sobre a destruição do Irã, que é outro nome para o que hoje chamamos de Irã. Eu sempre abracei, ao estudar a profecia bíblica, a ideia do Peshua Peshet, que é a interpretação hebraica. Peshet é um evento que acontecerá em um momento, que pode se repetir em mais de um momento. Chamamos isso de olhar para os picos das montanhas da profecia bíblica, mas que terá uma realização maior no Peshur. A ideia, por exemplo, quando Isaías disse: a virgem conceberá e dará à luz, ele estava falando sobre uma virgem que engravidaria. Então, de acordo com os estudiosos, nós podemos reconhecer sobre o futuro de Maria que ela engravidaria não pelo Espírito Santo, mas através do Espírito Santo. Mas aqui alguns creem, e eu não sei se eu posso concordar com isso, fala sobre a destruição desta nação em particular. E o motivo pelo qual eu estou falando isso é porque historicamente nunca aconteceu. Eu estou falando do Irã, que é uma destruição muito significativa dessa terra, pois ainda diz que o Senhor, nos últimos dias, se estabeleceria, traria cativeiro de Elã de volta e estabeleceria seu reino lá. Então eu interpreto a possibilidade que o Irã pode ser destruído. Você olha para o potencial que Israel e os Estados Unidos indo juntos contra o Irã nos últimos anos, e o potencial bélico do Irã e os esforços para fazer uma bomba nuclear, com ameaças de morte contra os Estados Unidos e contra Israel, vindo dos seus líderes e das forças militares. Então não é imprevisível vermos uma guerra durante o nosso tempo. Bem, a Bíblia diz Pérsia, que é o Irã, que vai estar unida ao anticristo. E isso quer dizer que eles não serão destruídos naquela época. E talvez sejam destruídos. Na verdade, eles vão ser destruídos no fim da Batalha do Armagedon. E a sua participação neste processo. Sim. É o que eu estou dizendo. Creio que o presidente Trump estava certo quando absolveu esse tratado de paz aí que eles tinham com o Irã. E acho que o nosso presidente... O acordo nuclear. O nosso presidente atual é omisso, desconsiderando esse acordo. Vamos para o intervalo. E quero pedir você para dizer para outras pessoas sobre o estudo na palavra. Eles vão gostar e eles precisam aprender sobre esses assuntos. E nós te vemos no próximo programa.